E hoje, a propósito dessas dificuldades, veio o JP Morgan dizer que os bancos, nesta altura, estavam com muita dificuldade em fazer emissões de obrigações, que há 2 meses e meio que não havia nenhum banco a conseguir financiar-se através desse mecanismo. O último foi, se não estou em erro, o italiano Unicredit a fazê-lo há cerca de 2 meses e meio. No fundo, aquilo que nós vimos acontecer aos bancos portugueses está, nesta altura, também a começar a atingir bancos que não se pensava que estivessem em problemas. É verdade. Portanto, aquilo que observávamos no sistema bancário dos países da periferia da Europa estende-se a outras instituições de crédito europeias, tendem a atravessar o Atlântico e para outros continentes também. Aqui só 2 pontos de vista que eu penso que vocês falaram aqui em antena, que foi o facto, por exemplo, houve um banco chinês importante que simplesmente cortou as linhas de cambial para um ou 2 bancos importantes com dimensão na França. Houve também aquela situação do Lloyds Bank ter retirado, ter cortado também linhas, ou ter tirado... E vimos os resultados, 800 milhões de prejuízo. Exatamente. Na parte de banca de investimento e seguros. Atualmente, tal como aconteceu na época pós-Lehman Brothers, entre a banca continua a existir um grande receio relativamente, e o conforto, o grau de conforto voltou a piorar relativamente às operações, por exemplo, de crédito, como são atividades de sala, em que há cedências de moeda, em que divisa for, e que colocam aqui algumas restrições. Portanto, volta a existir este tipo de situações. Portanto, não é de admirar que existe esta dificuldade em colocar obrigações, sobretudo numa perspectiva, e que continua a pairar e a piscar, vamos falar outra vez, a questão da Grécia. Continua-se a não conseguir modelizar e ver qual é o impacto, não só nos países de periferia e tudo o resto, e depois como é que vão funcionar também os seguros de crédito, estamos a falar nos credit default swaps, se houver necessidade. Já dispararam hoje dos países Itália, Espanha e Alemanha, agora, já estavam disparados. A questão que se continua a colocar aí, e esperemos que haja esta capacidade de cumprimento, que é, se houver necessidade, portanto, da contraparte que fornece, que dá uma garantia, portanto, eu quando subscrevo um credit default swap estou a comprar um seguro relativamente à obrigação. Portanto, se houver uma explosão do emitente, chamamos assim, que entra em cumprimento e não paga, eu chego à contraparte e digo, paguei, claro. Portanto, quero a cobertura. Vamos ver agora como é que, dentro deste efeito todo, isso funciona, porque estamos a falar em questões OTC, portanto, não liquidam em centrais, e é necessário, e continua a existir ainda, uma mais forte legislação relativamente a este ponto, salvo erro, que há umas semanas atrás Angela Merkel falava a necessidade também relativamente a esses derivados. De regulamentar essas derivadas. João, já agora faço-te uma questão que me ocorreu agora. Os CDS são emitidos pelo mesmo emitente que emite as obrigações? Pode acontecer uma situação dessas? Numa situação de insolvência, eu segurei-me contra o... Não faria muito sentido. Não faria muito sentido que isso assim fosse? Não, porque nem eu iria assumir. Vamos fazer assim, se eu emitir uma determinada dívida não faria muito sentido... Seres tu o próprio segurador, exatamente, até na tua atividade seguradora... Teria que ser uma atividade terceira. Portanto, muitas vezes, se olharmos, esse mercado é mais forte, por exemplo, ou foi mais forte nos Estados Unidos, muitas vezes quem emite esses credit default swaps ou são carteiras de seguradoras, são instituições especializadas relacionadas com seguradoras e bancos de investimento. Estamos a falar brokers tipo Goldman Sachs, Morgan Stanley. Portanto, tem um cariz mais de banca de investimento. Eu estou a pensar porque na Europa ainda não está separada a banca de investimento da banca de retalho como está nos Estados Unidos. E às tantas, se nesses consórcios de seguradoras, se tivessem seguradoras que pertencem ao banco emitente, torna ainda mais difícil fazer o pagamento do seguro em caso de uma insolvência. Poderia. Voltando à tua questão original, não faria muito sentido. Não faria muito sentido que assim... Porque nem tu farias um seguro relativamente ao emitente, porque eu estaria a assegurar o meu próprio risco. O próprio produto. João, e olhando aqui para outro tema que marcou a austeridade na Grécia, mais medidas bastante duras que vão, de certeza, provocar muita convulsão social. Achas que estas medidas garantem a sobrevivência da Grécia para lá de outubro? Porque outubro provavelmente estará garantida a tranche. O problema é se isto tem alguma aplicabilidade a seguir. Para já, eles
conseguiram demonstrar, demorou tempo, que querem implementar ou aprovaram a aplicação das medidas. Vamos ver agora no plano do concreto, na realidade, em que é que isso vale, quanto é que se consegue quantificar. Agora, a questão continua a permanecer, eles continuam com uma enorme dívida proporcionalmente àquilo que é os seus valores de PIB, e depois estes valores de PIB só têm valores de decrescimento. Portanto, e continuarmos a dar ajudas em cima de ajudas, portanto, empilhar dívida em cima de dívida, se eles não descobrirem alguma matéria-prima ou algum produto interessante que consigam exportar... Não estás a ver como cumprir com... Exatamente, é difícil. Portanto, continua-se a falar, e provavelmente poderá ser essa a questão, a palavra reestruturação entra... Com uma saída do euro, João? Com uma saída do euro. Para já, a Europa não está preparada para... nem sabe como é que isso se pode efetuar. Não se consegue também medir os impactos de uma saída do euro, primeiro para o próprio país que sairia, depois qual seria o impacto mais relevante para os outros países. Portanto, também não, é uma caixa de Pandora que ninguém quer abrir, está lá a caixa, estão todos a olhar e ver qual é o melhor formato e tentarem empurrar a situação, como os ingleses dizem, kicking the can. Portanto, estão a chutar a lata para baixo, para a frente. Exatamente, e ver em que ponto é que nós nos encontramos para tomar a medida mais dura. Ouvi um trader, já desde o início da semana que há alguns, mas hoje ouvi novamente um trader alemão do DAX a dizer que deviam deixar cair a Grécia por tudo o que está a acontecer às praças, e hoje estamos a assistir a quedas superiores a 3,5%, é por culpa da Grécia. Para efeitos de mercado de capitais, uma saída da Grécia ia ser bem recebida pelo mercado, ou este trader está de facto com um sentimento muito anti-europeu? Não, basicamente o que ele procura dizer é que mais vale uma má decisão do que nenhuma decisão. Se nós continuarmos a adiar uma decisão sine die, sem uma determinada data, sem uma maturidade, vamos continuar a ter uma depreciação continuada do preço dos ativos. Não sabemos em que ponto é que poderá parar e que efeito é que poderá ter em termos de expectativas e face ao horizonte temporal inexistente. Eu acho que é mais nesse sentido, porque ele também, de certeza, tem alguma dificuldade em quantificar como é que se estende depois todo o diferencial de perdas e como é que isso atravessa todo o sistema bancário europeu. Portanto, continua a existir um grande conservadorismo por parte das outras instituições de crédito globais em ceder liquidez nas instituições que não sejam, por exemplo, uma empresa, um Deutsche Bank ou uma instituição mais global, um HSBC ou algo do género, que tenham uma capacidade mais alargada. Estamos a falar em termos mais globais. E aqui também pedir-te aqui um ponto, um bocadinho de antena, só para dizer o seguinte. Nós estamos a olhar para a forma como os nossos bancos caem, mas começarmos a relativizar, pegarmos no preço e compararmos com o valor contabilístico, neste momento, com a queda das cotações que houve nos últimos tempos, a queda acelerada, a depreciação acelerada do preço das ações de alguma banca francesa e italiana, os múltiplos estão-se a aproximar bastante. Portanto, nós estamos muito assustados, ou os investidores estão assustados com os múltiplos dos nossos bancos, mas se olharmos para o resto da banca europeia... o panorama começa a aproximar-se. Bastante, e com uma velocidade muito grande. Portanto, neste momento está a haver também um choque nas carteiras e no valor dos próprios ativos, fundos de pensões, seguradoras ou o que seja, de nações que têm AAA ou AA. Já não é só uma questão de rating, João. Muito obrigada. João Queiroz, da Gobelin, a análise do tema que marca o dia nos mercados, desvalorizações acentuadas nos índices mundiais.